Minha amiga e meu amigo, ninguém pode negar que o sucesso da economia se constitui em um motor de um país. Quando a economia vai bem, tudo vai bem. Quando a economia vai mal, tudo vai mal. Sem uma economia pujante, não tem investimento em obras, em saúde, educação, segurança, em políticas sociais, geração de emprego, renda, ou seja, o país passa a andar de lado. Contudo, se a economia vai bem, o Brasil deslancha, voa, visando a frente e o alto rumo à ordem e ao progresso. Por que eu estou dizendo isso? Dilma entregou o Brasil para Michel Temer caindo pelas tabelas. Michel Temer, num curto espaço de tempo que teve, deu uma suave melhorada e entregou para Bolsonaro. Bolsonaro praticou praticamente um milagre econômico ao ponto de quase zerar aqueles números negativos que veio de Dilma chegando até ele. Passou para Lula o país redondinho. 1 ano e 11 meses, 1 ano e 10 meses de governo. O Brasil começa a descer de ladeira abaixo. No campo da economia, o Brasil já se encontra em um nível assustador, com tendência a piorar. Sem contar os atos de corrupção que voltaram de uma forma avassaladora nesse governo Lula. Corrupção no misto de incompetência. Ou seja, aquilo que vinha numa crescente, repentinamente, sofre um processo brusco e passa a decair. E eu falei no início, quando a economia vai mal, o país vai mal. E a nossa economia está indo muito mal. Assim sendo, embora a gente torce para que as coisas sejam ao contrário, mesmo sendo o governo do PT, não dá para nutrir essa esperança. Dias piores estão por vir. Bolsonaro deu uma entrevista, e um trecho dessa entrevista eu vou colocar para você, onde ele, de uma maneira muito segura, muito responsável, sem estar tomado pelas paixões políticas, faz um alerta que é preocupante. E essa alerta é necessária vinda de uma pessoa que tem a autoridade que ele tem para abrir os nossos olhos e nos preparar para o pior e a luta para o melhor no futuro. Assista. A questão da inelegibilidade. Primeiro, por que eu estou inelegível? É uma perseguição política, mais uma. Porque eu conversei com embaixadores, porque subi um carro do som do Silas Malafaia e falei no dia 7 de setembro, é uma perseguição, sem dúvida alguma. Tá? Tornar o cara inelegível, porque ele atrapalhou o sistema ao longo desses 4 anos que ele teve lá. Você for buscar os números da economia, que estão publicados, hoje, inclusive, aqui você vê, aqui está na própria Folha de São Paulo, hoje aqui, uma matéria sobre necessidade de ajuste. Dilma passou para o Temer, ou seja, Temer recebeu com uma necessidade de 3,5% do PIB. Já o Temer passou para mim com uma necessidade de 1,2%. E eu passei em 22 com uma necessidade de 0,7%, ou seja, menor, numa queda, mesmo pegando uma pandemia, uma guerra e uma crise hídrica. E a economia é o que mexe o seu país. Por exemplo, se eu não tivesse passado o Bolsa Família para R$600, que era em média 190, o atual governo não teria como reajustá-lo, porque ele já se perdeu na gastança descontrolada por parte dele. E você pode ver, cada vez mais aparece aqui notícia de corrupção no governo. E a última agora que apareceu, está na imprensa de hoje, eu já vinha falando há algum tempo, esperem os fundos de pensões. Esses fundos realmente, inclusive na Petrobras, o governo quer botar um diretor lá que já foi condenado lá atrás por improbidade administrativa. E o Conselho não quer. Ele está tentando empurrar a goela abaixo
esse diretor de fundo de pensão da Petrobras, que juntamente com o banco, com a Caixa Econômica e com os Correios, os seus servidores, né, os seus funcionários, têm desconto em folha, um extra até 2030, para cobrir rombo do que fizeram de mal feito lá atrás. Deve ter um novo rombo agora. Tem outro monstro agora, né? Minha amiga e meu amigo, fato é que você pode gostar ou não gostar de Bolsonaro. Independente de você ser de esquerda ou de direita, bolsonarista ou lulista, no fundo, é uma avaliação responsável, sem estar contaminado pela ideologia política. Você sabe que o Brasil está de ladeira abaixo no campo da economia, e a economia arrasta todas as demais áreas. E que a única pessoa capaz de colocar o Brasil nos rumos novamente, porque fez isso uma vez, tem capacidade, tem independência e sabe escolher a equipe para fazer esse trabalho. Chama-se Jair Messias Bolsonaro. É por essa razão que ele acredita que vai voltar. Nós acreditamos e fazemos por onde ele voltar. E querendo Deus, ele volte. Para salvar o Brasil da situação em que se encontra. Queria deixar um recado aqui. Para você, independente de ser direita ou de esquerda. Precisamos ter amor por esse Brasil. Precisamos ter amor por esse Brasil. Trazer Bolsonaro de volta não é fazer um bem para Bolsonaro. É fazer um bem para o Brasil e todos nós brasileiros. É por essa razão que nós temos que apoiá-lo sim na sua volta para botar o país nos trilhos e salvar o nosso país de uma possível quebradeira total, pois o Brasil está seguindo por esse caminho, lamentavelmente. Que Deus ajude, proteja e permita que Bolsonaro volte.